Meus irmãos, o título do nosso sermão de hoje é a manjedoura. O texto se encontra em Filipenses 2, versículo 5 até o versículo 11. Nos diz o seguinte a palavra do Senhor: seja a atitude de vocês a mesma de Jesus Cristo, que, embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus era algo que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição, e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém. Meus irmãos, nós estamos na sequência daquela série de pregações que nós fazemos todo ano, que vai conduzindo a igreja até o nascimento do Messias, que vai conduzindo toda a igreja até o nascimento de Cristo. Eu gosto sempre de lembrar, porque às vezes tem uma pessoa ou outra que nos visita, que nós temos o pleno conhecimento de que Jesus Cristo não nasceu em dezembro, tá? Jesus Cristo não nasceu em dezembro. Nós não temos o Natal como algo sagrado, mas nós temos o Natal como algo muito importante, como um momento em que nós e todas as pessoas, pelo menos nos mundos, nos países que são considerados cristãos, eles tiram essa época, eles tiram esse momento para estar de uma forma involuntária confessando que o Messias veio ao mundo e que o menino Deus nasceu verdadeiramente. Até mesmo aqueles que são incrédulos, eles de uma maneira ou de outra, eles confessam através das suas ações de maneira involuntária que o menino Deus nasceu. E no texto que nós acabamos de ler de Filipenses, o apóstolo está nos levando a mostrar e a viver uma vida de humildade, usando o exemplo de Cristo. E na verdade, nas minhas séries do Advento, eu gosto de usar nas primeiras semanas textos do Antigo Testamento que estão apontando para o Messias. Mas eu resolvi hoje usar esse texto de Filipenses porque ele é na realidade um cântico. O apóstolo Paulo, ele está escrevendo e ele tira esse momento no capítulo 2 e ele apresenta como que um cântico, e ele faz como se fosse um hino a respeito da humildade, a respeito da humilhação, a respeito de tudo aquilo que o Cristo passou. E por outro lado, ele apresenta agora uma nova posição, um novo aspecto, e ele fala assim: ok, ele passou por tudo isso, mas ele é essa pessoa, ele é esse ser, ele é esse indivíduo muito, muito importante. Meus amados, João Calvino, escrevendo a respeito desse texto, aqueles que não conhecem, João Calvino foi um dos maiores reformadores, foi um dos mais bíblicos, mais voltados para a palavra de Deus do século XVI, um teólogo do século XVI, que foi um dos mais, eu diria, mais puros com relação ao entendimento da palavra de Deus. E ele diz que quando Jesus Cristo estava na manjedoura, aquela pequena criança, ele estava ao mesmo tempo preservando e governando todo o universo pelo seu poder. Meus amados, Jesus Cristo, ele era o criador de todo o universo, e ao mesmo tempo que ele era aquele bebezinho tão vulnerável naquela manjedoura, ele estava controlando todas as estrelas que estão colocadas no universo. Ele estava fazendo a terra movimentar pelo seu poder, e ele estava sustentando todo o universo exatamente aonde ele se encontrava. Existem teólogos, meus irmãos, que acreditam que Jesus Cristo, ele não tinha consciência da sua divindade durante todo o período em que ele viveu na terra, que ele viveu na terra sem ter consciência de quem ele era, e que somente depois da sua ressurreição que ele veio a então entender que ele era o Deus. Mas, meus amados, esse entendimento e essa forma de pensar, ela é muito errônea, ela é muito herética e ela é muito contrária àquilo que a Bíblia nos apresenta. Porque Jesus Cristo, durante toda a sua vida, todos os relatos que nós temos a respeito dele, ele tinha consciência plena de quem ele era. Ele era, desde a sua infância, o Criador de todas
as coisas, o Deus onipotente, o Deus onipresente. E meus amados, nós não conseguimos entender, nós só entendemos isso pela revelação de Deus. Nós só entendemos isso pela revelação de Deus, pela revelação das Escrituras, que Jesus Cristo, embora Ele fosse aquele ser pequeno, vulnerável, Ele era ao mesmo tempo Deus, o Criador de todas as coisas. E meus amados, e Deus, por ser o ser mais humilde em todo o universo, Deus, por ser o ser mais humilde em todo o universo, Ele escolheu vir ao mundo em uma manjedoura. E eu sei que muitas pessoas, principalmente quando eles entram aqui nessa igreja, quero falar que aquele presépio ali não é da nossa igreja, da igreja que reúne aqui de manhã. Quando eles entram na igreja, ou quando eles chegam nos lares de pessoas que montam presépios, nós temos lá, aquele coxo bonitinho, cheio de capim branquinho colocado, e lá dentro um menininho. E os presépios que nós vemos, meus amados, eles chegam até a ser perfumados, na verdade, tem até um cheiro gostoso, alguns deles. Mas eu quero dizer para os irmãos que nos dias do nascimento de Cristo, a manjedoura, o lugar onde Cristo nasceu, era na realidade um lugar lamentável, era um lugar terrível, era um lugar, meus amados, que as piores pessoas não passariam uma noite naquele lugar. Na realidade, o que aconteceu foi que quando Cristo chegou à cidade de Belém, e todas as casas aonde os viajantes se hospedavam estavam cheias, não havia lugar aonde Maria pudesse adentrar e ficar, e mesmo que houvesse algum lugar nessas hospedarias, estes lugares, eles eram lugares aonde pessoas não tão boas passavam a noite, ou seja, os viajantes, pessoas que muitas vezes eram bandidos que estavam de passagem por a cidade, eles se hospedavam nessas casas, nessas hospedarias, e para uma mulher, na condição em que Maria estava, não era nem mesmo viável ficar numa casa daquelas. Não somente pelo fato de que não havia lugar, mas também pelo fato de que as pessoas que se hospedavam nesses locais, nessas casas, nessas hospedarias, elas não eram pessoas de confiança, no qual o marido de Maria poderia falar assim: a minha esposa está em segurança nesse lugar. Meus amados, eu posso dizer para vocês que quando todas as duas crianças minhas foram nascer, nós tivemos um grande cuidado em preparar o quarto dos nossos filhos. Nós tivemos, meus amados, um grande cuidado em colocar todas as coisas, em ficar na expectativa. E a minha esposa é muito talentosa, ela preparou diversas coisas, ela fez até a coxa onde a criança ia dormir. O quarto, quando vocês entravam no quarto, que ia ser o quarto dos nossos filhos, vocês podiam ver o perfume no ar. Meus amados, e agora nós lemos nas Escrituras que o Deus da criação, o Deus do universo, Ele nasceu em um lugar onde os animais ficavam, os viajantes largavam os animais nessas grutas, nessas cavernas, e agora ali estava o Cristo, o Senhor da humanidade, o Senhor do universo, colocado naquela manjedoura. Meus amados, não existe ninguém mais humilde do que o nosso Deus. E aí o apóstolo diz assim: e vocês tenham o mesmo sentimento, vocês tenham a mesma atitude que o Cristo teve, porque Ele não considerou ser Deus. Ele sabia que Ele era Deus desde o seu nascimento, Ele sabia que Ele era Deus. Meus amados, quantas vezes eu e você nós temos uma determinada arrogância, uma determinada altivez no nosso viver. Nós nos consideramos de alguma forma superior uns aos outros. Meus amados, nós temos uma determinada altivez que nós muitas vezes, até diante dos nossos superiores, nós não nos colocamos em uma posição de humildade. E agora ali estava o Cristo, ali estava a pessoa mais importante do universo, no meio de animais, em lugares sujos, em um lugar onde provavelmente nós nem sequer pisaríamos, porque senão ia sujar os nossos sapatos lindos. Ali estava o Criador do universo, foi Ele que fez todos aqueles animais que estavam naquele lugar, foi Ele que fez a montanha aonde aquela gruta foi cavada, foi Ele, meus amados, que fez tudo o que estava presente ali, a madeira, a pedra, aonde foi cravado, onde foi cortado o lugar onde os animais
lugar. Os teólogos chamam isso de a humilhação do Cristo. A humilhação do Cristo. Muitas vezes nós olhamos para o Cristo pregado na cruz. Muitas vezes nós olhamos para o Cristo no seu momento em que Ele foi humilhado, que Ele passou por diversas dores, sofrimentos, que Ele apanhou, e nós falamos, meu Deus, como o Cristo foi humilhado por causa dos meus pecados. Quando o Cristo, na sua morte, foi pregado naquela cruz, naquele madeiro, e Ele foi visto nu por todos os homens, e Ele foi considerado por Deus como maldito, porque as Escrituras dizem que maldito é todo aquele que é pregado no madeiro. E nós consideramos o seu momento mais humilhante, o momento em que Ele estava naquela cruz. Mas no Natal, meus amados, é o momento de nós lembrarmos que a humilhação do Cristo não foi somente no momento em que Ele foi pregado naquela cruz, embora aquele momento para nós foi vital, aquele momento foi o que decretou a nossa vitória final e a nossa subida até a presença de Deus. Mas, meus amados, mas o seu momento de humilhação foi também quando Ele nasceu no mundo e viveu com pessoas como nós. Meus amados, o seu momento de humilhação também foi quando Ele teve que se tornar uma criança, quando Ele teve que passar por todos os processos em que eu e você passamos. Em Hebreus nós lemos que o nosso Deus, o nosso sacerdote, Ele não está além das nossas dificuldades, porque Ele mesmo passou por elas e experimentou. A Bíblia diz que Cristo é o sacerdote perfeito, porque Ele passou pelos mesmos sofrimentos que eu e você passamos. Ele não é um Deus que Ele está distante lá no céu e que Ele não experimenta as nossas dores. Ele não é um Deus que Ele não passa pelas mesmas dificuldades, pelos mesmos sofrimentos, pelas mesmas tribulações que eu e você passamos, mas muitas vezes Ele passou por coisas piores do que eu e você. Eu, na minha pobreza, eu nasci num lugar melhor do que o lugar em que o Criador do Universo nasceu. Hoje nós vivemos num conforto total. Hoje nós vivemos em um mundo e em um século onde a pessoa mais pobre que nós podemos imaginar não passou pelas mesmas dificuldades e pelas mesmas humilhações que o Cristo passou. Meus amados, o momento do Natal é um momento de nós olharmos para aquele menino, o Rei da Glória, e nós nos identificarmos com Ele e sabermos que Ele é o nosso Deus. Que Ele é o nosso Deus, porque Ele também passou pelas mesmas dificuldades que nós passamos. Você imagina bem, quando Jesus Cristo andava pelas ruas, quando Ele corria pelas ruas como um menino. Você pare para pensar um minuto na sua vida, se aquela criança correndo nas ruas lá de Nazaré, onde Ele cresceu, porque Ele nasceu em Belém, mas Ele cresceu lá. Ele era nazareno, Ele cresceu lá em Nazaré. Imagina bem Ele correndo naquelas ruas de pés no chão, tendo plena consciência de que Ele podia colocar, que foi Ele que colocou o nome em todas as estrelas, tendo plena consciência de que foi Ele que colocou o sol, a lua, a terra, criou todos os animais, criou todas as coisas. E Ele tem que se submeter em obediência ao homem. A Bíblia diz que Cristo, Ele crescia em graça e Ele era obediente ao seu pai e à sua mãe em todas as coisas. Era hora dele virar para o pai dele da terra e para a mãe dele e falar assim: o que é que vocês estão querendo falar comigo? Foi eu que dei a vida a vocês, porque vocês estão me chamando a atenção por alguma coisa que eu faço? Foi eu que dei a vida a vocês. A humilhação do Cristo. A humilhação do Cristo, a humilhação do Cristo enquanto Ele andou em toda a terra. Natal é humildade, Natal é a manifestação de um Deus poderoso, Criador de todas as coisas, andando em nosso meio, vivendo como cada um de nós, passando pelas mesmas dificuldades, pelas mesmas provações, nos mostrando que Ele é o caminho. Ele humilhou-se a si mesmo. As Escrituras nos mostram uma comparação entre o Cristo e o primeiro homem. Elas nos mostram uma comparação entre o Cristo e o primeiro homem. Adão foi criado por Deus e ele recebeu um mandamento, e ele disse: você deve obedecer este mandamento, e no dia que você quebrar este mandamento, você vai romper o nosso relacionamento. Meus amados, o primeiro homem teve um mandamento para obedecer,
e ele não conseguiu. E agora o Cristo, o Rei da Glória, nasceu debaixo de todas as leis de Deus, de todas as ordenanças. Os rabinos mais eruditos, eles dizem que no Antigo Testamento existe pelo menos 618 leis. Pelo menos 600 leis, pelo menos. Mais ou menos entre 618 leis e 623 leis. O Cristo se submeteu a todas essas leis e ele foi obediente a todas elas, jamais quebrando sequer um dos mandamentos. Jamais quebrando sequer um dos mandamentos de Deus, e ele jamais levou em conta o fato de que ele era Deus, mas ele se submeteu a Deus em todas as coisas, ele se submeteu às Escrituras em todas as coisas, ele viveu uma perfeita obediência à lei, porque eu e você não conseguimos viver. Ele obedeceu a Deus, ele se humilhou, ele foi obediente a Deus em todas as coisas, porque nós não podemos obedecer sequer um mandamento. Não existe em nós a capacidade de ser obediente a Deus nos mínimos detalhes, nas coisas mais simples, nas coisas mais fáceis. O Cristo veio ao mundo porque ele tinha que obedecer todas as leis por mim e por você. Mas glória a Deus, porque as Escrituras dizem que ele recebeu o nome. Ele recebeu o nome. Quando o apóstolo estava falando essa expressão nome, eu acredito que ele não estava pensando a respeito do nome Jesus. Nós falamos Jesus Cristo, nós sempre usamos o nome de Jesus, e tem pessoa que gosta de ficar fazendo jogo com esse, o nome é isso, o nome é, e fazendo muito do nome. Mas, meus amados, para Deus não existe nome. Por isso é que quando Moisés perguntou para Deus e disse: Senhor, quando eu chegar ao povo de Israel e eles me perguntarem o nome de Deus, o que é que eu falo? Ele virou para Moisés e disse: eu não tenho nome, eu sou o que sou. Eu não tenho nome, eu sou o que sou. Deus não precisa de nome. Eu e você precisamos de nome para nós sermos identificados, para que haja uma separação entre eu e o Samuel. Hoje nós dois estamos com a roupa mais ou menos parecida. Se nós estivermos lá embaixo, vocês vão confundir. Então tem que ter um nome. Eu tenho que ser o Beto e ele tem que ser o Samuel, para vocês entenderem e saberem discernir quem é um e o outro. Mas não existe outro semelhante a Deus para que ele tenha que ser discernido. Não existe outro semelhante a Deus para nós olharmos e falarmos qual desses dois que é o Deus, porque só existe um único Deus vivo e verdadeiro. E quando o apóstolo escrevendo disse, e ele recebeu o nome, ele não está querendo dizer que ele recebeu o nome Jesus, mas está querendo dizer que ele recebeu o nome. Ele recebeu a mais alta honra de todas elas. Ele recebeu o nome que está acima de todo nome. Quando o sacerdote entrava nos Santos dos Santos e ali estava os serafins em cima da Arca da Aliança, e ali no meio estava o nome Yahweh. É o nome, é aquele nome que foi o nome que Cristo recebeu, o nome de Deus dos deuses, Senhores dos senhores e Rei de todos os reis. É esse o nome que ele recebeu. Meus amados, que contraste tremendo! Hoje uma criança vulnerável numa manjedoura, num pedaço de pedra onde os animais se alimentavam, humilde durante toda a sua vida, morre na cruz, e agora o Rei exaltado sobre todos e sobre tudo. Ele recebeu o nome que está acima de todo nome, o nome soberano daquela criança. Meus amados, no Natal nós temos que estar lembrando disso. No Natal nós temos que estar lembrando da humilhação do Cristo que veio ao mundo, do Deus Criador de todas as coisas, que veio, andou com nós e que recebeu o nome que está acima de todo nome. Glória a Deus Pai por isso, porque hoje Ele é o Rei Supremo. A semana passada nós falamos a respeito da vinda do Messias na cidade de Belém. Essa semana meu filho me perguntou por que Jesus nasceu em Belém. Eu estava explicando para ele porque o rei Davi, que foi prometido o trono eterno, era de lá, e o Cristo foi para aquela cidade para nascer lá. Tudo programado por Deus, até a manjedoura foi programada por Deus, foi decretado por Deus que era ali que ele nasceria. Porque talvez se ele tivesse nascido na capital do Império Romano, a glória seria talvez para si próprio e não para Deus. Porque você veja bem, Deus colocou o filho dele nascendo numa cidade pequenininha, numa manjedoura, num lugar mais sujo. E Deus, com seu poder, o colocou
na maiores das alturas, colocou o Cristo que acima de todos. Essa é a luta entre os homens e Deus. O homem querendo criar para si um nome. No antigo, você olha bem no livro de Gênesis, logo após o dilúvio, os homens se juntaram todos e quiseram construir uma alta torre para que eles se tornassem grandes. Eles se juntaram e falaram assim: agora nós seremos maiores do que Deus. Esse é o desejo de todo homem. Esse é o desejo de todo homem. O Cristo, ele nasceu no pior lugar. No pior lugar. E pelo poder de Deus, ele foi crescendo, crescendo, crescendo. E agora ele é o Rei absoluto sobre toda a terra. Agora o seu nome está acima de todo nome. Mas o apóstolo não deixou de fora uma coisa muito importante que eu quero que você saiba esta noite. Cristo recebeu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho, no céu, na terra, debaixo da terra, para a glória de Deus Pai. Nesse instante, no céu, o apóstolo João relatou isso para nós quando ele esteve lá. Quando o apóstolo João chegou no céu, ele viu no céu aquele cordeiro morto, e todos o adoravam de joelho. Eu quero falar para você essa noite. Você não tem muita escolha. Eu quero falar para você essa noite que você não tem escolha. Você vai dobrar o seu joelho. Você vai dobrar o seu joelho. As Escrituras não mentem. Você vai dobrar o seu joelho diante do Cristo. Meu amado, este é um momento terrível. Ou você dobra o seu joelho hoje, ou você se coloca naquela sujeira daquela manjedoura hoje, e você suja o seu joelho de barro, e reconhece que é ali que você tem que estar adorando o Cristo. Ou no dia que Ele voltar, você vai dobrar o seu joelho, e você vai ser lançado para longe dele eternamente. Você não tem outra escolha. Todo joelho se dobrará e vai confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Meus amados, quantos ímpios hoje em dia estão revoltados e eles não querem se ajoelhar diante do Cristo. Eu sou muito importante para me colocar diante de uma criança. Eu sou muito importante para me colocar diante do Cristo. O Cristo foi um bom homem, mas eu não vou me ajoelhar diante dele. Eu consigo agradar a Deus pela minha própria força. Eu consigo chegar no céu pelo meu próprio esforço, pela minha obediência às leis, pelas minhas bondades, pelas minhas boas ações. Eu não sou uma pessoa ruim. Eu não preciso do Cristo. Eu não vou me colocar diante dele. Eu faço boas coisas para os outros. Eu amo o meu próximo. Eu pratico boas ações. Eu vivo uma vida justa. Eu vivo uma vida de justiça. Eu sou um bom marido. Eu sou um bom pai. Eu sou um bom filho ou filha. Eu não preciso me ajoelhar diante do Cristo. Eu vou conseguir chegar no céu, e quando eu chegar na presença de Deus, eu vou mostrar para Ele que eu fiz poucas coisas erradas e que eu fiz muitas coisas boas durante o meu viver. E no final, Ele vai olhar para mim e vai falar assim: a balança aqui pesou para o seu lado, e pelo jeito você vai poder entrar. Não se iluda. Pare de pecar tentando chegar no céu e entrar pelo seu próprio esforço. Ajoelhe-se diante do Cristo, porque um dia você vai fazer isso. Você vai ter que se prostrar diante do Cristo, e você vai ter que confessar que Ele é Senhor. E meu amado, por favor, eu não quero que você confesse que Ele é Senhor para ser lançado no inferno. Porque aqueles que não confessaram agora, aqueles que não confessarem a Cristo hoje, aqueles que não se ajoelharem diante do menino Deus e o adorar hoje, no dia da volta do Cristo, eles vão fazer isso de qualquer maneira, da mesma forma. Eles vão ter que se colocar diante dele, eles vão ter que adorá-lo, mas eles serão lançados no inferno. Eu quero convidar você para fazer isso hoje. Eu quero convidar você no íntimo do seu coração. Você que ainda não se prostrou diante dele, você ainda que não confessa que Jesus Cristo é o Senhor,
com a sua boca e com a sua vida, eu convido você a fazer isso hoje. Eu convido você a confessá-lo hoje. Eu convido você a se colocar naquela manjedoura de joelho, no chão, no barro, e falar assim: Deus, eu estou no lugar que eu pertenço, eu estou nesse barro, porque é aqui que eu mereço, é isso que eu sou barro, e para o barro eu vou voltar, eu sou pó, e para o pó eu vou voltar, mas eu vou voltar confessando que Jesus Cristo é o Senhor. E eu falo para você uma coisa: naquele dia maravilhoso, naquele dia glorioso, quando aquela criança humilhada nessa terra voltar em glória, Senhor dos senhores, Rei de todos os reis, quando Ele voltar em glória, e quando todo o joelho estiver confessando, você será recebido por Ele, você será reconhecido por Ele. Ele vai chamar você pelo seu nome, e Ele vai falar assim: entra, entra, bendito do meu Pai, entra, entra para a glória que foi preparada para você, entra para a glória que foi preparada para você. No dia em que o reino for entregue ao Pai, no dia em que Deus entregar de novamente a autoridade ao Pai, juntamente com todos os filhos que Ele recebeu do Pai, por favor, meu amado, esteja lá. Nesse Natal, eu convido você a olhar para a manjedoura, se prostrar diante dele, se humilhando e confessando que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai.